Segunda parte, as 4 armadilhas da mente. Não há ser humano lúcido que não reaja com estupidez, nem pessoa tranquila que não tenha seus momentos de desespero. Devemos ter consciência de que somos uma massa de seres humanos imperfeitos, vivendo em uma sociedade imperfeita. Você vai frustrar as pessoas próximas e elas irão frustrá-lo. Por isso, decifrar o código da tolerância não é uma opção nas relações humanas, mas uma necessidade insubstituível. Capítulo 6. A primeira armadilha da mente humana. O conformismo. O ser humano pode viver amordaçado dentro de si, ainda que sua língua esteja livre para falar. Pode viver acorrentado, ainda que suas pernas estejam soltas. Pode viver asfixiado, ainda que seus pulmões estejam abertos. Diversas armadilhas mentais são construídas sorrateiramente ao longo do processo de formação da personalidade humana. Ela nos aprisiona no lugar em que todos deveríamos ser livres. Nenhum ser humano está livre delas. Por isso, nenhum ser humano é plenamente livre, seja ele uma criança ou um adulto, um intelectual ou um iletrado, um psiquiatra ou um paciente, um europeu ou um africano. Lucidez para reconhecê-las e humildade para assumi-las são fundamentais para superá-las. Como quase tudo na psique é de mão dupla, as armadilhas da mente humana bloqueiam a capacidade de decifrar os códigos da inteligência. Por sua vez, a incapacidade de decifrar determinados códigos constrói estas armadilhas. Somos vítimas e vilões da sociedade. Somos vítimas e vilões de nós mesmos. Nos capítulos a seguir, abordarei 4 dessas armadilhas. Elas impedem o desenvolvimento da excelência psíquica, afetiva, social e profissional. Tais armadilhas podem estar presentes de maneira sutil ou marcante em cada um de nós. Até pessoas ativas, dinâmicas, empreendedoras e desembaraçadas as alojam em seu psiquismo. O conformismo é a arte de se acomodar, de não reagir e aceitar passivamente as dificuldades psíquicas, os eventos sociais e as barreiras físicas. O conformista amordaça o eu, impedindo-o de lutar pelos seus ideais, de investir em seus projetos, de alterar sua história. Não assume sua responsabilidade como agente transformador do mundo, ou pelo menos do seu mundo. O conformista acredita que tudo é obra do destino. Por outro lado, o ativista acredita que o destino é uma questão de escolha. O conformista é vítima do seu passado. O ativista é autor da própria história. O conformista vê a tempestade e se amedronta. O ativista vê a chuva e enxerga a oportunidade de cultivar. O conformista se aprisiona no passado. O ativista se liberta no presente. As sociedades modernas tornaram-se uma fábrica de pessoas ansiosas. O normal é ser estressado, irritadiço, estar fatigado. O anormal é abraçar as árvores, falar com as flores, fazer da vida um espetáculo. Se estiver estressado, você é normal. Augusto Cury em O Futuro da Humanidade. Existem seres humanos 100% conformistas ou 100% ativistas? Não, porque ninguém bloqueia todas as funções da inteligência ou liberta completamente.
Alguns são magníficos para decifrar os códigos da inteligência em determinadas áreas, mas são conformistas em outras e vice-versa. Alguns são ágeis para ganhar dinheiro, mas lentos para conquistar o que o dinheiro não compra. Alguns são seguros para dirigir carros, mas frágeis para controlar suas reações. Alguns são peritos em conquistar metas profissionais, mas lentos para conquistar seus filhos, alunos, colegas de trabalho. Alguns são exímios leitores de livros, mas péssimos leitores de comportamentos. Alguns são brilhantes para investir na própria empresa, mas péssimos para investir em si mesmos. O conformismo é uma armadilha da mente que arrasta grande parte de jovens e adultos. Não é catalogado como doença, mas é uma característica doentia da personalidade pulverizada em todas as sociedades. Soterra habilidades, anula dons, contrai competência, bloqueia algumas funções mais notáveis da inteligência. Alguns conformistas não conseguem ser conquistadores no teatro social e muito menos no teatro psíquico. Não exploram nem o que as pessoas têm de melhor, nem o que possuem de mais importante. Vivem na superfície. Você pode viver com milhares de animais e talvez nunca se sentirá frustrado. Mas se conviver com um ser humano, por melhor que seja a relação, um dia passará por intensas frustrações. Tal consciência nos protegerá. Augusto Cury em Maria, a maior educadora da história. Júlio, nome fictício, mas história real, era filho de um grande empresário. Sempre teve os melhores carros à disposição, cartão de crédito quase ilimitado, frequentava os melhores hotéis, viajava de primeira classe nos aviões e desdenhava dos que iam em classe econômica. Acreditava em destino. Acreditava que estava destinado a viver uma vida eternamente confortável. Todo ser humano quer ser reconhecido. Todo ser humano precisa escrever a própria história. Como possuía tudo ao seu redor, Júlio teve uma desvantagem competitiva em relação aos colegas menos abastados. Não percebeu que, se na juventude é aceitável a dependência dos pais, na vida adulta ela é uma fonte de ansiedade, de baixa autoestima, de complexo de inferioridade. Não decifrou a capacidade de lutar pelo que ama. Pensou que o dinheiro comprava tudo, mas não comprou o amor da esposa, o respeito dos amigos, o prazer pelas simples coisas. Não cursou faculdade, não se preparou para assumir a empresa da família. Condenou-se a ser um eterno dependente, um filho que vivia à sombra do pai. Pouco a pouco, afundou-se nas drogas, entrou em depressão e se tornou um alcoólatra. Até que, depois de vários tratamentos fracassados, descobriu que não tinha uma doença psíquica, mas um eu doente, conformista, inerte, sem reação. Tinha tudo e não tinha nada. Não possuía uma história. Entendeu que um ser humano sem história é um livro sem letras. Aos poucos começou a reescrevê-la. Ele precisava tratar de seus problemas físicos, mas precisava muito mais se reconstruir como ser humano. O conformista é inerte e mentalmente preguiçoso, pelo menos na área em que se considera incapaz, inábil. Não exerce suas escolhas por medo de assumir riscos.
Não expande seu espaço por medo da crítica. Prefere ser vítima a agente modificador. Prefere ser amante da insegurança a parceiro do entusiasmo. Prefere enterrar seus talentos a dar a cara para bater. Os conformistas transformam fracassos em medo. Os determinados transformam derrotas em garra. A vida é um grande contrato de riscos. Tem curvas imprevisíveis e acidentes inevitáveis. Augusto Cury, em Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. O conformismo amordaça pessoas fascinantes. Se um aluno não for conformista e tiver fraco desempenho nas provas, decifrará o código da capacidade de lutar, reagir, ficará incomodado, debaterá ideias, melhorará sua concentração. Dedicará mais tempo e energia para virar o jogo e se superar. Como Einstein, que não era um aluno brilhante nos primeiros anos de escola, mas, se for conformista, esse aluno formará janelas doentias que o aprisionarão e o levarão a acreditar que seu destino está traçado. Transformará mentiras em verdades, acreditará ser incapaz, limitado, destituído de inteligência, inferior aos colegas. Quantos milhões de jovens estão formando, neste exato momento, janelas traumáticas que assinaram sua capacidade de empreender, de se aventurar, de ter gana, garra, autoestima? Algumas pessoas que foram desprezadas publicamente nunca mais se ergueram. Outras, abandonadas por quem amam, nunca mais desenvolvem autoconfiança. Ainda outras que perderam uma ou mais vezes seu emprego nunca mais acreditaram em si mesmas. Deixaram de usar ferramentas para explorar sua psique. Deixaram de decifrar os códigos da sua inteligência. Sentenciaram-se à mediocridade. Ninguém pode asfixiar, anular e amordaçar mais um ser humano do que ele mesmo. Tornaram-se algozes do seu ser, rotularam-se e se deixaram rotular. Alguns estão sempre auto-aprisionando, achando que serão depressivos, fóbicos ou obsessivos para sempre. Não lutam desesperadamente por sua saúde psíquica. Não percebem que são, acima de tudo, seres humanos complexos e, como tal, podem desenvolver a capacidade de proteger sua emoção, gerenciar seus pensamentos, filtrar seus estímulos estressantes. Desconhecem o tesouro soterrado nas pilhas das suas perdas. Se decifrassem os códigos da inteligência, romperiam suas algemas, se reciclariam e se preparariam para uma segunda jornada afetiva e profissional. A sabedoria não está em não falhar ou sofrer, mas em usar nossas falhas para amadurecer o nosso sofrimento, para compreender a dor dos outros. Augusto Cury, em O Mestre Inesquecível. Reis das desculpas. Os conformistas são reis das desculpas. Sempre têm justificativas para não atuar, não treinar, não exercitar seu intelecto. Raramente duvidam daquilo que os controla e proclamam. Não concordo em ser assim. Não aceito este destino. Claro que há fatalidades que não dependem de nós e sobre as quais não temos controle. Devemos aceitá-las com humildade e serenidade, mas, quando a situação depender de nós, jamais podemos nos isentar de agir. Alguns conformistas vestem o manto da humildade, mas, por dentro, exalam o aroma do egoísmo. Nem sempre o conformista é egoísta com os outros, mas certamente o é consigo mesmo.
não tem amor próprio, não usa todo o seu potencial para executar seus sonhos e superar suas falhas. Os conformistas parecem ser desapegados de preconceitos, mas na realidade são profundamente aferrados à sua visão estreita de vida e aos seus maneirismos. Manias. Alguns parecem desprendidos do dinheiro, condenam o materialismo, mas no fundo amam silenciosamente a riqueza. Coloque uma fortuna em suas mãos que o monstro da cobiça, que hiberna como janela killer no seu inconsciente, será despertado. Alguns são mestres nos disfarces. Dizem que está tudo bem, não assumem suas reais dificuldades, não pedem ajuda nem treinam seu eu para correr riscos. Têm medo de ser criticados, vaiados, vencidos. Reafirmo que todos nós bebemos elevadas doses de conformismos em determinados momentos. Alguns são ótimos para resolver os problemas dos outros, mas são péssimos para resolver os seus problemas. Outros são intrépidos para estimular seus amigos a sair do lugar, mas não têm coragem de vencer sua paralisia. Preferem a falsa proteção do casulo em que se escondem a ousar viver em um mundo livre com suas nuances e perigos. Os perdedores veem os raios e se amedrontam. Os vencedores veem a chuva e com ela as oportunidades. Augusto Cury, em Revolucione sua qualidade de vida.